Olá, vamos continuar nosso conteúdo, começar a semana, né? Uma ótima semana para nós. Vamos seguir então. Nós estamos em geometria espacial, vamos trabalhar com a parte de... Eu ia trabalhar com os prismas, mas eu vou deixar para vocês a nossa aula. Vou trabalhar com paralelepípedo, com cubo e depois nós vamos trabalhar com os prismas, tá? Até para vocês terem, é aquilo que mais aparece nas provas, né? Então vamos começar. Pisando no microfone. Vamos lá. Vamos com um paralelepípedo. Tá? O paralelepípedo, né, na verdade, é uma figura bem interessante. É cobrado muito no Enem, não é? É importante que vocês saibam identificar bem as figuras, no caso do paralelepípedo. E aqui eu tenho as dimensões desse paralelepípedo. Aqui. Então aqui eu tenho, tá? Essas dimensões. Eu tenho A, que vai ser essas três dimensões, né? Vou chamá-las de A, de B e de C. Então, observando aqui, na verdade, o que eu vou trabalhar? Primeiro, eu vou ter as três dimensões, vou chamar A e B das minhas dimensões da base, e o C vai ser a minha altura. Então, se vocês forem observar, o que eu vou tirar daqui? Primeiro, eu tenho essas faces todas, né? A inferior e a superior, a frontal e então, a superior e a inferior, a parte da frente, a parte de trás, da direita e da esquerda. E aqui, gente, eu vou começar a abrir as formulinhas do que nós trabalhamos com o paralelepípedo. Então vamos lá. Eu tenho aqui a área da base. Como é que eu faço para encontrar a minha área da base? Se vocês forem observar aqui, ó, a área da base vai ser a parte de baixo, A vezes B. Então aqui, a área da base é AB. Certinho? Então está aqui a área da base. Depois, gente, da área da base, eu quero que vocês observem que eu vou precisar, além da área da base, a outra vai ser a minha área lateral. E a área lateral, gente, ela vai ser formada pelo quê? Observe. Tirando a parte de baixo e a parte de cima, que são as minhas bases, eu terei na direita e na esquerda, depois a parte de trás e a parte da frente. Então, eu terei o seguinte: a área lateral vai ser igual. Concorda comigo que eu tenho A vezes C, que é a parte da frente, e A vezes C, que é a parte de trás. E B vezes C, que é a parte lateral, e B vezes C nessa outra lateral. Então eu terei 2 vezes BC, 2 mais 2 vezes AC. Então tá. Daqui eu tenho a minha área lateral. Observe. Área da base, depois a área lateral, que eu peguei as partes, as faces laterais para calcular a área. Agora, depois da área da base e da área lateral, eu tenho como encontrar a área total dessa minha figura. E o que vai acontecer? A área total de um paralelepípedo vai ser dada pelo quê? Eu pego a parte de baixo, só que não é apenas uma vez a área da base, eu tenho a parte de baixo e a parte de cima. Se eu tenho a parte de baixo e a parte de cima, então eu terei 2 vezes a área da base mais a área lateral, certinho? Agora, com as duas fórmulas prontinhas lá de cima, eu posso encontrar a minha área total. Vem comigo. Então, a área total vai ser igual 2 vezes AB mais 2 vezes BC mais 2 vezes AC. Esta é a formulinha. Só que, se tu quiser, tu pode colocar o 2 em evidência aqui. Em colocando o 2 em evidência,
fica mais interessante de observar o seguinte, que a área total ela é igual a 2 vezes, aí tu abre um parênteses, observa, 2AB dividido por 2 dá AB, 2BC dividido por 2 dá BC, mais AC. Então tá aqui, ó. Não vou falar no matematiquês, que os alunos não gostam muito, mas, na verdade, observa o seguinte. Eu tenho 2 vezes, olha só, é a soma do produto 2 a 2 das suas dimensões. Eu tenho 2 vezes AB, BC e AC. Aqui não tenho C, aqui não tenho A e aqui não tenho B. Então é AB, BC e AC. Esta é a minha área total de um paralelepípedo. O que está faltando eu calcular aí? Observe, depois de eu encontrar a área da base, a área lateral e a área total, falta eu encontrar o volume de um paralelepípedo. E o volume do paralelepípedo, gente, se vocês observarem, tá? Por exemplo, uma piscina, se tu quer calcular o volume de uma piscina, o que tu vai ter que calcular? Tu vai precisar de toda a parte de baixo dessa área da base e vai depender do quê? Da altura que vai ter este paralelepípedo. Portanto, o volume de um paralelepípedo é dado por área da base vezes altura, certo? Se a área da base vezes altura, é só pegar os valores que eu encontrei para montar e eu terei volume igual a área da base é A vezes B. E a altura deste paralelepípedo vale C. Então é A, B, C. Produto das 3 dimensões vai me dar o volume do paralelepípedo, certo? Então, área da base, área lateral, área total e o volume. É bem tranquilo, bem fácil de identificar. Nunca esqueçam, tá, gente? Quero chamar a atenção de vocês para algumas formulinhas ou algumas transformações que são muito comuns. Por exemplo, em relação às unidades de medida, saibam que centímetro cúbico, metro cúbico, principalmente para nós calcularmos o volume. Tá? Bom, isto aqui é a parte onde nós trabalhamos as áreas das bases, as áreas laterais, as áreas totais e os volumes. Depois tem um novo elemento que nós trabalhamos no paralelepípedo, que é a diagonal do paralelepípedo. No caso do paralelepípedo, nós temos só a diagonal da figura toda. Então acompanha comigo que eu vou montar aqui essa diagonal. Eu vou unir, certo? Dentro deste paralelepípedo, vou ter aqui a diagonal. E esta diagonal do paralelepípedo, gente, este D, esta diagonal do paralelepípedo, observa, ela sai da base inferior, de um vértice da base inferior, e vai até a base superior do lado oposto, lá no outro lado da diagonal. Observa, se vocês cuidarem bem, o que dá para perceber aqui, gente, ó? Que esta diagonal, ela vai acabar sendo, observa só, que interessante, ela vai formar um triângulo retângulo, ela vai ser a hipotenusa deste meu triângulo retângulo aqui. Observa, aqui, ó. Tá? E aqui eu tenho um Dzinho. E aqui quem é? Isto aqui vale C. Primeiro, olha o que eu tiro daqui, ó. Olha só. Vamos montar, observa que esta figura aqui, ó, vai atravessar, e este Dzinho, além de ser a diagonal da base, ele acaba sendo o que também, gente? Um dos catetos desse triângulo vermelho. Então, tem que fazer em 2 etapas a resolução disso aqui. Vem comigo, então. Eu tenho aqui, primeiro, eu tenho um triângulo retângulo ali, formado por quem? Por A, B e D. A,
B e D. Então, a primeira coisa que eu tiro ali, ó, que o Dzinho, que o D ao quadrado, ele é igual a quem? D ao quadrado, por hipotenusa. Eu tiro que o D ao quadrado quem é? É A ao quadrado. Observa que aqui eu tenho 90 graus, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado. Então daqui eu tiro B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Se quiser identificar e descobrir o D, tu pode trabalhar o Dzinho assim, ó. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então eu vou colocar ao lado aqui para não misturar. Vou botar aqui que o Dzinho ao quadrado é a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pouco eu vou utilizar esta fórmula assim, tá, gente? Menos, eu dificilmente vou precisar trabalhar desta formulinha como ela está aqui. Porque dependendo da figura, eu vou ter outro tipo de diagonal de Dzinho. Vamos agora, depois disso aqui, para que ele serve só como uma ferramenta ou como um ajuste, uma ajuda para eu encontrar, agora sim, que é, tanto é que eu não preciso nem mudar a cor aqui do triângulo para trabalhar somente com esse triângulo vermelho. Este sim é o importante. Eu tenho ali, ó, agora sim, Dzinho, tenho aqui Czinho e aqui o Dzão. Então, acompanha o que eu quero que vocês enxerguem. Que o Dzão ao quadrado, por hipotenusa, ele é uma hipotenusa, vai ser igual a quem? A Dzinho ao quadrado mais Czinho ao quadrado. Deixa eu só separar um pouquinho aqui para não ficar muito junto à forma. Agora sim, eu tenho que o Dzão ao quadrado, ele é igual a o Dzinho ao quadrado mais o C ao quadrado. Então, substituição simples agora, tá? O mais importante é entender o desenho. Depois de entender o desenho, a fórmula ela acaba caindo no colo de vocês. Quem é Dzinho? Não precisa nem substituir o Dzinho, tá? Tu pode substituir já o D ao quadrado, porque eu tenho pronto ele em cima, ó. O D ao quadrado, o Dzinho ao quadrado está pronto lá em cima. Então daqui sai aqui Dzão ao quadrado. É uma fórmula bem interessante porque olha como é que fica. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Cada um com o seu quadrado, tá? Então a diagonal do paralelepípedo, o Dzão, vai ser igual a raiz de quem? A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Então tá aqui, ó. Esta é a fórmula da diagonal do paralelepípedo. Tudo bem? Cada um com o seu quadrado. Dzinho, o Dzão, vai ser a raiz quadrada dos quadrados, a soma dos quadrados das dimensões. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só uma observação, pelo amor de Deus. Não me venham com... Fábio, não dá para simplificar os quadrados? Pelo amor de Deus. Não, aí um professor de matemática morre cada vez que algum aluno tenta fazer isso. Eu não posso simplificar porque aqui eu tenho uma soma entre A e B e também entre B e C. Certinho? Então aí, gente, ó, eu tenho essa minha figura bem interessante que é, eu tenho aqui o paralelepípedo como o seu comportamento. Ele é formado pelas faces retangulares, não é? Pode até ser quadradas. E aí eu tenho área da base, área lateral, o volume e depois as diagonais, tanto a diagonal de uma face quanto a diagonal de todo o paralelepípedo. Vou fazer com vocês um exemplo de um exercício e aí depois eu corrijo, tá? Só pegar aqui uma pintura. Deixa eu ver se eu acho aqui um paralelepípedo.
pode fazer mais pessoal. E utilizar aqui. Quer usar aquilo ali? Oi? Quer apagar aquele outro? Não, é que eu queria utilizar um pouquinho mais pra cá, ó. Tá, eu vou também. Entendeu? Só passar um pouco do nosso limite, esse pequeno limite. Tem o seguinte, ó. Vou pegar uma questãozinha, aí falamos assim. O volume de um paralelo. Um exemplo, tá? O volume de um paralelepípedo cuja diagonal mede 7 centímetros e duas de suas dimensões medem 3 centímetros e 2 centímetros. O volume de um paralelepípedo cuja diagonal mede 7 centímetros e duas de suas dimensões medem 3 centímetros e 2 centímetros, vale? Então é o seguinte, eu quero saber o valor do volume dessa minha figura, tudo bem? Então acompanha comigo ali, só para que vocês entendam. Eu dei, neste exemplo aqui, ó, pede o volume de um paralelepípedo, só que ele disse que a diagonal do paralelepípedo mede 7 centímetros. E duas de suas dimensões medem 2 e 3 centímetros. Então o que vai acontecer? Eu sei que tenho, neste caso da figura, acompanha comigo aqui. Eu já sei que eu tenho um paralelepípedo cujas dimensões medem 2 e 3. Então a figura ela é assim, ó. Eu tenho essa situação aqui, ó, 2, 3, e eu sei que a minha diagonal mede 7. Então tá. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que aqui vale 2, aqui vale 3, aqui vale 2, e que a diagonal toda vale 7. Aqui vale 2, aqui vale 3, e a diagonal deste paralelepípedo mede 7. Então fica fácil de identificar pelo que nós conversamos agora há pouco, ó. Aplica direto a formulinha. Tu sabe a formulinha, tu tem essa formulinha, né, na verdade, acabamos de comentar. Eu tenho a diagonal zona, tá aqui, ó. Tu pode trabalhar com os quadrados direto. Eu tenho d ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o que eu tiro daqui? Vamos acompanhar comigo. Eu sei que d ao quadrado, vou colocar aqui pequenininho, ó, que d ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso aqui é só a formulinha para nós identificar. Então, com isso, nós vamos apenas definir o seguinte. Vamos só chamar o que eu estou procurando. A medida que eu estou procurando é x. A medida que eu estou procurando é x para depois eu descobrir o volume. Então, vem comigo aqui. Então, d ao quadrado, que eu tenho
eu só arrumar aqui, eu já sei quem é o d ao quadrado. O d é 7. 7 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais x ao quadrado. Ah, gente, o meu desenho não está necessariamente na escala perfeita, eu só atribuí valores que nós identificamos. Então está aqui, fica fácil, agora é matemática básica, fazer cálculos aqui, não se atrapalhar, encontramos o x que vai ser a altura. Então 7 ao quadrado, 49, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, mais x ao quadrado. 49 é igual... Não, vamos arrumar aqui direto já, né? Se nós organizarmos aqui, gente, ó, 49 menos 9 dá 40, menos esse 4, subtraindo 9, subtraindo 4 vai dar 36. Então, x ao quadrado igual a 36, x igual raiz quadrada de 36, x igual a 6, correto? Então, eu já estava mais ou menos percebendo que daria uma dimensão igual a 6. Então, acabei de descobrir que este x aqui, esta altura, ela mede 6. Tanto é que eu disse, ó, gente, não se atenham tanto ao... não está na escala perfeita. Acabei de descobrir uma aresta vale 2, uma outra dimensão mede 3, com o valor da diagonal que era 7, fiz pela formulinha, aplicando as fórmulas, não é? Encontrei a terceira dimensão, que nesse caso é a altura. Bom, por que eu precisei encontrar a altura nesse valor x aqui, esse que nós encontramos 6? Porque o problema pede o volume deste paralelepípedo. Pede o volume deste paralelepípedo. E o volume do paralelepípedo ele é dado por área da base vezes altura. A área da base vai ser A vezes B vezes C. Ou seja, não tem problema. O volume de um paralelepípedo é sempre o produto das suas três dimensões. Então aqui está, para nós matarmos a questão, o volume vai ser dado por A vezes B vezes C. As três dimensões, que são? Já tínhamos 2 centímetros, 3 centímetros. Pelas fórmulas e também pelos cálculos que nós fizemos, nós encontramos a terceira dimensão, que é a altura, que é 6. Então é 2 vezes 3 vezes 6. Observa que, por ser uma unidade de volume, deve ser em centímetros cúbicos. Então 2 vezes 3, 6 vezes 6, 36. 36 centímetros cúbicos. Então aqui está a resposta da questão deste exemplo. Então aqui, gente, eu tenho o paralelepípedo. O que é importante observar? Que eu tenho sempre as faces, elas são perpendiculares. Tranquilo? Pode seguir? Tá? São sempre perpendiculares, elas montam em quadrinhos, e ali eu fiz um exemplo. Fiz a demonstração das fórmulas e cheguei com um exercício para nós trabalharmos, que nós trabalhamos com a diagonal e encontramos o volume, certinho? Bom, esse é um paralelepípedo. Agora, gente, nós vamos para uma outra figura, um outro tipo de paralelepípedo. Na verdade, ele é trabalhado diferente, é trabalhado especial, por quê? Porque ele guarda algumas características. Imaginem o seguinte: se na hora de fazer A vezes B vezes C, todas as dimensões, imaginem se todas elas forem iguais. Isto que faz desta figura ser especial. O nome desta figura, vocês já sabem, é o cubo, ou hexaedro regular. Então deixa eu apagar aqui, para vocês observarem. Depois nós podemos comparar a maneira de encontrar as fórmulas para o cubo e os seus cálculos. Todos eles vão ser baseados em A, B e C, só que com cuidado. Todas as dimensões são iguais. Então aqui eu tenho um hexaedro regular, ou
cubo. Eu vou colocar aqui hexaedro regular. Certo? E o hexaedro regular. Então vamos lá, vamos começar a desenhar. Deixa eu desenhar aqui. Tem esta figura aqui, o hexaedro regular ou cubo. O hexaedro regular ou cubo. Então tá, exatamente como nós fizemos no paralelepípedo, nós vamos fazer agora no cubo. Só que o que chama a atenção no caso do cubo é que, em vez de ser A, B e C, todas as dimensões, todas as arestas dessa figura têm a mesma medida. Então nós chamamos de A e A, certo? E aí fica fácil. Depois de a gente trabalhar o paralelepípedo, como eu fiz no exemplo anterior, vamos começar, ó. Tiramos todas as medidas e todas as suas formulinhas daqui. Vamos lá? A área da base. Então já é de se esperar o seguinte: como o cubo ele é formado por faces quadradas, todas elas são quadradas, a área da base vai ser A vezes A. Portanto, a área da base é A ao quadrado. Então está aqui. A área da base é A ao quadrado. Depois do valor do A ao quadrado, da área da base, nós vamos agora para a área lateral. Então, se tu observar a área lateral, não vou nem demorar muito para não atrapalhar, tentando fazer algo que é bem visível. Concorda comigo? Tirando a parte de baixo e a parte de cima, eu tenho as quatro faces laterais, elas são quadradas. Como cada uma delas valia A ao quadrado, a área lateral é 4A ao quadrado. É bem simples de identificar. É bem fácil de identificar porque é só lembrar que são 6 faces quadradas. A área lateral, 4A ao quadrado. Vamos agora para a área total. Vamos ser mais diretos aqui. No caso do paralelepípedo, eu abri, mostrei a lateral, a área da base, somava. Então, sem precisar estender muito o nosso raciocínio, eu pergunto para vocês o seguinte: como é que eu vou fazer para encontrar a área total deste cubo? A área total dele não tem muita conversa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São todas as minhas faces. São 6 vezes A ao quadrado. Este é o valor da área total. 6A ao quadrado. Tá? Então aqui, gente, ó, eu tenho a área da base, a área lateral e a área total. Este aqui, apenas pela identificação olhando a figura, tu já sabe que A ao quadrado é uma das faces, 4A ao quadrado é a parte lateral e 6A ao quadrado é quando eu pego todo o cubo. Certo? Bom, isso aqui não atrapalha muito. A parte de encontrar A ao quadrado, 4A ao quadrado, 6A ao quadrado é bem tranquilo. O que pode ser cobrado no caso do cubo um pouco diferente? Então as situações, presta bem atenção. No paralelepípedo nós fizemos o cálculo da diagonal do paralelepípedo e eu mostrei em função de A, B e C. Todo mundo tinha quadrado. No caso do cubo, eu tenho agora aqui o seguinte: eu continuarei tendo uma diagonal da face, tá? Que é o Dzinho. Esta diagonal da face, Dzinho, acompanha comigo. Quando a gente fala que a geometria plana, ela é a matriz para todo e qualquer cálculo da geometria espacial, aqui está o exemplo. Observa que eu vou desenhar aqui a diagonalzinha primeiro, que é o Dzinho.
E essa diagonal nós chamamos de diagonal da face. Toda e qualquer face de um cubo tem uma diagonal. Então, deixa eu colocar aqui diagonal da face. Diagonal da face. De qualquer cubo tem uma face. Certo? E o que vai acontecer? Não tem muito mistério, ó. Aqui é A e aqui também é A. Então daqui eu tiro o seguinte. Observa. Dzinho ao quadrado é igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então fica fácil de trabalhar, ó. Dzinho ao quadrado, A ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, 2A ao quadrado raiz quadrada de 2A ao quadrado. Está aqui, ó. Fechou? Nós já falamos sobre isso quando eu fiz a diagonal do quadrado. Ou seja, a geometria espacial está toda embasada na geometria plana. Então, para tu identificar a diagonal da face de um cubo, é exatamente a diagonal de um quadrado. Se tu lembrar da formulinha lá da geometria plana, vai ser a mesma. Ó. A diagonal da face de um cubo vale a diagonal de um quadrado. É A raiz de 2. Então aqui eu tenho o Dzinho, que é a diagonal da face. No caso do cubo, todas as faces são iguais. Então por isso que nós ficamos e guardamos a formulinha em função do lado. Isso é a diagonal da face. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse vermelhinho daqui da diagonal da face. Deixa eu voltar ali com o desenho original, com o desenho pretinho ali. E aí a gente vai identificar o seguinte. Aqui eu tenho, volto aqui, tenho o desenho. E este desenho que eu acabei de encontrar, que é A raiz de 2, ele vai servir agora como referência para nós encontrarmos a diagonal do cubo, certo? Diagonal do cubo, Dzão. Então tá aqui. Tenho aqui o Dzinho, tenho aqui a aresta, tá? Então, cuidem só da noção de profundidade, mas todos eles valem a mesma coisa aqui. Observa que eu tenho um triângulo retângulo de novo, como eu tive lá no paralelepípedo. Porque o cubo não deixa de ser um paralelepípedo, ele é só especial, por quê? Porque ele tem todas as suas arestas iguais, todas as dimensões. Então, o que vocês acham que eu vou tirar aqui de Pitágoras? Dzão ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais o Azinho ao quadrado por Pitágoras. Então, deixa eu apagar aqui e nós vamos identificar ali para vocês. Já monto e chego na formulinha da diagonal do cubo, o Dzão do cubo. Então tá. Fiz aqui. Vamos agora para a diagonal do cubo. Diagonal do cubo. Aqui tem que ser um pouquinho mais assim. Diagonal do cubo todo, tá? E essa diagonal do cubo, gente, ela vai ser o quê? Ela vai ser o Dzão lá. Acabei de falar que é Dzão ao quadrado igual a Dzinho ao quadrado mais A ao quadrado. Certo? Então nós tiramos aqui o que, ó? Que Dzão ao quadrado. Quem é Dzinho ao quadrado? Claro que eu posso pegar e colocar A raiz de 2 entre parênteses e elevar ao quadrado. Mas observa que eu já tenho aqui, ó, na hora que eu construir o Dzinho, eu tenho que D ao quadrado é 2A ao quadrado, já está pronto. Então eu não preciso fazer, como eu não preciso carregar pedra, olha só.
eu tenho o valor do Dzinho ao quadrado, que é 2A ao quadrado, mais A ao quadrado. Daqui sai que Dzão ao quadrado é 2A ao quadrado mais A ao quadrado vai me dar 3A ao quadrado. D igual, o que vai rolar para D? Raiz quadrada disso aqui. Raiz quadrada de 3A ao quadrado. Muito parecido. Observa que aqui o Dzinho é a raiz quadrada de 2A ao quadrado, que deu A raiz de 2. E aqui, gente, ó, a diagonal do cubo, o Dzão, a formulinha é parecida, só que em vez de ser A raiz de 2, é A raiz de 3. Este é o valor da minha diagonal de todo o cubo. Esta aqui é a que é mais pedida. Por quê? Porque a diagonal da face, gente, a diagonal da face, ela é a diagonal do quadrado. O que nós temos que cuidar é como encontrar a diagonal do cubo, que esta é bem particular, é somente esta figura, esta linha que une todo, desde a parte de baixo aqui, atravessa a figura por dentro. Tudo bem? Então, falei para vocês área da base, área lateral, área total, a diagonal da face, diagonal do cubo, e eu acabei não falando aqui, vou colocar agora aqui para vocês, o volume do cubo, tá? O volume do cubo, poderia ter falado antes, mas... E o volume do cubo, área da base vezes a altura. Volume, área da base é A ao quadrado, vezes a altura que é A. Todas as figuras têm a mesma medida, todas as arestas. Portanto, o volume do cubo é A ao cubo. Tá? Então, aproveitei os valores ali e anotem aí. O volume do cubo é A ao cubo. Perfeito, gente? Então, aqui eu expliquei para vocês, tanto o paralelepípedo quanto o cubo, e chegamos nas figuras. Acho que ficou bem tranquilo para vocês. Na nossa próxima aula, então, eu faço alguns exemplos envolvendo e nós entramos nos prismas e eu mostro toda a parte dele, tá? Muito obrigado, então, pela companhia e voltaremos. Um abraço!